Quando se fala em encontrar o conjunto imagem de uma função, você está querendo encontrar quais são os valores y que a tua função está assumindo. Num caso desses, como o do item A, você tem um conjunto domínio bem determinado. Ele só tem 4 elementos, só o 0, 1, 2 e 3. Ele está dizendo a função chama f, sai desse conjunto e vai para os reais, podendo assumir qualquer valor real. Só que isso era o contradomínio. O conjunto imagem são os valores efetivamente apontados, que nesse caso aqui são valores fáceis da gente encontrar, porque você só tem 4 valores x possíveis. Dá para calcular f de 5? Não, ele não está definido aqui. Só vai dar para calcular, pelo que ele está dizendo para mim, que é o domínio, só vai dar para calcular o f de 0, o f de 1, o f de 2 e o f de 3. Então ele limitou para 4 valores de x, consequentemente, no máximo 4 valores de y. Pode ser que sejam valores repetidos. E aí então eu tenho 4 pontos no plano cartesiano se eu fosse representar essa função. Beleza, o que eu vou fazer? Pegar cada valor x e ver quanto que a função retorna para cada um desses valores x. Então vem para cá, vou escrever assim. Se eu fosse calcular f0, que é o primeiro valor que ali estava, o que eu vou fazer? Onde tem x eu vou pôr 0. 0 ao quadrado menos 4. Bom, 0 ao quadrado é 0, com menos 4 vai ficar menos 4. f de 1 agora, que é o próximo valor que está lá no nosso domínio. Onde tem x eu coloco 1, então vai ficar 1 quadrado menos 4. Eu estou seguindo a função que ele me deu. 1 ao quadrado é 1, com menos 4 dá menos 3. Aí eu vou fazer f de 2, que é o próximo valor que está lá no nosso domínio. Vou ter 2 ao quadrado menos 4. Bom, 2 ao quadrado é 4, com menos 4 deu 0. E por último, vou fazer o f3, que é o último valor que estava lá dentro do conjunto domínio. 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado são 9, menos 4 deu 5. Então, o teu conjunto imagem para essa função f definida no item A é constituído apenas de 4 valores y. Quais? O menos 4, o menos 3, o 0 e o 5. Menos 4, menos 3, 0 e 5. Acabou. Se você quisesse visualizar qual que é o gráfico que essa função vai te dar, eu vou fazer aqui e depois vou apagar, tá? Eu faria muito simplificadamente uma representação assim. xy, eu tenho valores 0, acho que eu até fiz uma posição pior do que deveria. Vou fazer mais para cá. Ó. xy, pronto, melhorou. Porque os valores x que ele deu são o 0, o 1, o 2 e o 3. Então em x eu vou marcar o 0, o 1, o 2 e o 3. Mais ou menos. É só uma representação, tá? Deixa eu estender isso aqui, já que eu vou apagar já já. Pronto. No y, não tá bom, porque ali é 5, né? Deixa eu apagar de novo esse aqui, esse pedacinho. Só estender para você ver o que eu tô querendo. Só uma representação mesmo. xy, ok. E aí eu ia marcar em y o menos 4, o menos 3, o 0, que já está marcado, e o 5. Esqueci de apagar. Pronto. Sai. Isso. 5. E agora eu vou marcar os pontos do gráfico. Como eu falei, esse gráfico só teria 4 pontos, porque só tem 4x e os seus respectivos y. Quando x era 0, a função deu menos 4. Então, x igual a 0, y menos 4. Passaria a ter esse ponto representado no gráfico. Quando o x vale 1, o y está valendo menos 3.
1 menos 3. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando x vale 1, a função está dando menos 3. Então, este pontinho está também no meu gráfico. Quando x vale 2, está aqui, o y está valendo 0. x2, y0, esse pontinho. E, por fim, quando x vale 3, a função está dando 5. Então, quando x é 3, eu teria o y5. E teria o meu quarto ponto. Acabou. Tiago, agora eu vou unir esses pontos, mas de jeito nenhum, nunca faça isso se ele determinou para você o domínio limitado. O domínio tem 4 elementos. Se o domínio tem 4 elementos, eu vou ter 4 pontos marcados. 1, 2, 3, 4. Você só liga essas coisas aqui se ele falasse, olha, o meu domínio são reais. E aí valem quaisquer valores desde o 0 até o 3. Ah, então aí eu ligaria. Nesse caso ele limitou. Tem o 0, tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Acabou. São 4 pontos. Olha ali. 1, 2, 3 e 4. Ok. Ele não pedia gráfico, eu só estou fazendo para você começar a ter uma ideia de visualização. Deixa eu selecionar isso aqui e tirar para não atrapalhar o resto da resolução dos demais. Vamos para o B. Ele falou que a função agora tem domínio real, contradomínio também real. Poxa, aí fica mais difícil. Olha o tipo de função que ele deu, uma função quadrática. O que é uma coisa que você tem que lembrar da função quadrática? O gráfico dela é uma parábola. Nesse caso, a parábola que tem aquela concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o x² está multiplicado por valor positivo. Aqui é como se fosse 1x². Então, se ele é positivo, ele é para cima. Se fosse negativo, seria voltada para baixo. E daí, o que eu preciso achar? Na verdade, você precisa achar o vértice da tua função. Se você achar o vértice, você sabe onde o y é o menor valor possível. Então, eu vou escrever aqui um lembrete de função quadrática, que é, se a função é escrita assim, f de x igual a x² mais bx mais c. Esse é o formato genérico da função quadrática. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b, 2a. E quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Ou você pega o x do vértice e substitui na função. Essas são formulinhas de extrema importância para serem lembradas para funções quadráticas, então guarde no seu coração. Vou colocar aqui para você lembrar. Coração. Coração. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou achar o x do vértice, substituir na função. Por que eu vou achar o x do vértice? Está fácil. Quanto vale o b nessa função aqui? O a é o que multiplica o x². Se eu quisesse o a, era 1. O c é o termo independente, o que não tem x. Quem não tem x é o menos 4. Então, se eu quisesse o c, era menos 4. E o b seria o valor multiplicando o x. Não tem x. Se não tem x, o b vale 0. Então, aqui, o b vale 0. Se o b vale 0, substitui aqui. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. O x do vértice, nesse caso aqui, dá 0. E se o x do vértice vale 0, não preciso fazer o delta para calcular o y do vértice. Pega esse x e substitui lá. 0 ao quadrado, 0. Com menos 4 deu menos 4. O y do vértice vai dar menos 4.
E aí eu vou fazer de novo um esboço, um desenho aqui do gráfico e depois eu vou apagar, porque vocês têm que ter, nesse caso, a ideia do gráfico, mas aí eu vou apagar para não atrapalhar a gente na resolução da última. Se eu tivesse o gráfico aqui... Gente, que é isso? Lugar errado, né? Tá maluco. X, Y. Maravilha. O que eu sei do gráfico? Que o vértice está no ponto 0, menos 4. Quando o x é 0, a função está dando menos 4. Se eu igualasse ela a 0, você ia ficar x² menos 4 igual a 0. Passo o menos 4 para o outro lado, x² igual a 4. Se x² fosse igual a 4, o x, ou os valores x que dão ao quadrado 4, são o mais e o menos 2. Essas são as raízes da tua função. Você igualou a 0. Então ela ia cruzar no menos 2 e no mais 2. Eu não falei que era uma parábola? Vem aí. Vamos tentar fazer um desenho mais ou menos de uma parábola. Pronto. Virou, subiu. Pronto. O que eu sei que aqui é o menos 4, aqui era o x menos 2, ali era o x mais 2. Quando a gente está querendo ver domínio da função, a gente quer saber quais valores a função assume, quais são os y. Ela segue aqui para cima, tá? Para aqui também. Então, todos os y daqui para cima estão sendo assumidos por um lado ou pelo outro. Se eu pegar um ponto aqui, ó, ele vai ter um y positivo. Se eu pegar um ponto aqui, também vai ter um y positivo. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o y dele vai ser negativo. Para cá, positivo, negativo, vai ter um y valendo 0, que é o do 2 e do menos 2. E aí desce, desce, desce todos os pontos do gráfico. Tem algum y correspondente. Por acaso, já que o gráfico faz isso, ela vem decrescendo, decrescendo, para e volta a crescer indefinidamente. Em algum momento você está assumindo y menor que menos 4? Não. Então eu posso dizer que essa região aqui, olha, vou pintar em azul, para baixo do 4, nunca está sendo assumida por ninguém. Do menos 4 para cima, todos os valores vão ser assumidos em algum momento. Mas para baixo desse 4 negativo, nunca, nenhum valor. Então o que eu vou dizer que é o meu conjunto imagem? São todos os valores desde o menos 4 até o infinito. Vou escrever isso ali agora. Conjunto imagem será, imagem é y, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Todo y pertencente aos reais, tais que... O que eu falei? Que é do menos 4 para cima, do menos 4 até o infinito. Tais que o y seja maior ou igual ao menos 4. Começa no menos 4 e vai ao infinito. Isso é para ser uma chave. Pronto. Não, Thiago, eu não gosto assim, eu quero naquela notação de intervalo. Ok. Não começou no menos 4 e vai até o infinito? Fechado no menos 4, vai até o infinito. O infinito é sempre aberto. Legal. E o item C? O item C é um item problemático, porque aí você tem que pensar na ideia de função inversa. Como eu vou fazer isso? Espera aí. Ele está dizendo para a gente que o domínio são todos os reais, exceto o valor 3. Por que ele está dizendo que não vale o 3? Por conta disso aqui, ó. Denominador tem que ser diferente de 0. Se o x fosse 3, ficava 3 menos 3, dava 0. Então, não rolou. Quando você tem uma função com uma divisão e ele quer o conjunto imagem, você tem que fazer a função inversa. Não tem jeito de fazer isso bonitinho. Tem que pensar na inversa.
Lembra que f é y? Então, no lugar do f, eu vou escrever y. Y vai ser 2x menos 1 sobre x menos 3. E perceba o esquema para fazer a função inversa. Aqui está y isolado. Quando você quer fazer a função inversa, você quer isolar o x. Então, vou passar esse troço para lá multiplicando. Isso vai ficar x vezes y, menos 3y, igual ao 2x menos 1. 2x menos 1. Eu falei que eu ia ter que apagar, vou ter que apagar mesmo, senão não vai caber. Sai esse pedaço. Sai esse pedaço. Ok. Agora, continuando aqui. Eu falei que eu quero isolar x, porque lembra que a gente começa com y isolado, para fazer a inversa você faz o isolamento do x. Então tudo que tiver x tem x, mantém ele aqui, e esse tem x, vou pular para lá. O que não tem x vai para o segundo membro. Então ficou xy mantido porque ele tem x. O 2x pula para lá, subtraído, menos 2x, igual. O menos 3y pula para cá somando, mais 3y. E o menos 1 que ali estava permaneceu, porque se não tem x, fica no segundo membro. Maravilha. Põe o x em evidência aqui. X em evidência. O que é que resta? Y menos 2. Y menos 2. Igual a 3y menos 1. Legal. Passa esse troço aqui, dividindo para o outro lado, para isolar o x, que era o nosso objetivo inicial. Vai ficar 3y menos 1 sobre y menos 2. Maravilha. Quando você conseguiu isolar o x, você faz uma troca de variáveis. Onde tem x, você fala que é a inversa da função f menos 1. E onde tem y, você substitui por x. 3x menos 1 sobre menos 1 sobre x menos 2. E agora é que vem a parte mais brilhante desse tipo de problema. Quando você tem uma função que ela não está definida para o 3, a imagem vai ser todos os valores que a inversa tiver definida. Opa, como assim? Olha para a função inversa, tem uma divisão, não tem? O que eu tenho que garantir para a divisão? Que sempre o denominador é diferente de zero. X menos 2 tem que ser diferente de zero. Para x menos 2 ser diferente de zero, vou anotar aqui, ó. X menos 2 diferente de zero. Passo o menos 2 para lá, o x tem que ser diferente de 2. E, portanto, meu conjunto imagem será y real, todo y real, tal que o y não seja 2. Escrito daquela maneira ali, que os reais menos o 3, aqui a imagem seria os reais menos o 2. Reais menos o valor 2. Podia ser assim também. Não é legal, não é simples de fazer isso. Infelizmente, esse é o jeito mais elegante de você resolver um problema desse tipo. Teria um outro que você teria que fazer o gráfico da função e ver onde tem uma descontinuidade, só que isso, infelizmente, é um conteúdo lá do cálculo 1, para quem for fazer engenharia, matemática, física, química, que vai ver esse tipo de análise gráfica lá na faculdade. Infelizmente, para a gente aqui, o que resta é fazer esse tipo de análise da inversa. Poxa, Thiago, mas para fazer a inversa dá trabalho. Dá. Você tem que fazer, como eu falei, isolar o x. Então tem uma álgebra aqui que você vai ficar gastando tempo fazendo continha. Isolou o x, troca
Onde estava o x, virar a função inversa, notação de inversa, f elevado a menos 1, não é elevada, é inversa de f. E onde tinha y, você põe x. E aí, se você sabia o domínio, não vale para o 3, para saber a imagem, você via para qual valor a função inversa está definida. Eu tenho que garantir que o denominador é diferente de zero. Isso está garantido quando o y não for 2. Bacana?